Nem sempre a gente sabe se o caminho que a gente está seguindo é o mais certo, mas pelo menos a gente está tentando, um passo após o outro. Talvez viver não é seguir um mapa pronto ou ter todas as respostas da vida. Talvez seja sobre continuar em movimento, mesmo quando o caminho ainda está sendo construído pelo universo. E a gente acredita que algumas coisas só se revelam quando a gente escolhe continuar com o coração aberto para o novo. Bom dia, empregados. Gente, nunca imaginei que eu ia estar feliz de falar que finalmente consegui um emprego aqui no Canadá. Você pode até estar se perguntando, mas Bia, por que você não ia ficar feliz de ter conseguido um emprego aí no Canadá? Mas eu tenho uma veia muito empreendedora. Inclusive, se vocês ainda não viram, tem um vídeo aqui no canal onde eu e o Júnior a gente conta aí toda a nossa história, né? Desde quando a gente se conheceu, ali juntou os nossos sonhos de vir aqui para o Canadá até o momento da gente chegar aqui. E no meio do caminho, eu contei lá para vocês que há uns 6 anos atrás eu criei uma marca no Brasil, depois de sair da minha faculdade. Eu sou formada em design de moda, e eu criei uma marca lá que vem crescendo muito, né? Veio crescendo muito nesses 6 anos. Tava sendo um sonho ver essa marca crescendo lá no Brasil, né? Mas como a gente tinha um sonho muito maior de vir aqui para o Canadá, eu acabei encerrando essa marca lá, né, dos produtos físicos. Eu fiz uma transição nela para trabalhar agora com produtos digitais. Então, eu ensino ali como fazer os designs que eu vendia no Brasil. Então, desde que a gente chegou aqui no Canadá, eu estou desenvolvendo a marca nesse lado dos produtos digitais, né, lançando cursos, lançando mais projetos, aulas e tudo mais. Mas também eu queria desenvolver alguma coisa aqui no Canadá. Até porque quando eu estava no Brasil, né, produzindo os produtos físicos, eu exportei esses produtos aqui para o Canadá já. E o que eu venho estudando aí nos últimos meses, né, é que teria uma demanda, até porque não tem ninguém produzindo o produto que eu produzia no Brasil. Tem uma lacuna aqui que daria para ser preenchida, né, com eles. Mas no Brasil, essa minha marca, ela foi crescendo durante muitos anos, assim, numa constante crescente, só que eu sempre segurei o crescimento dessa marca porque a gente ia se mudar aqui para o Canadá. Agora que a gente chegou aqui, eu comecei a perceber que começou a gerar um pouco do mesmo sentimento, sabe? De que eu não posso crescer algo aqui enquanto a gente não tá aqui de forma permanente. Porque pode ser que eu cresça uma marca aqui, eu invista em materiais, eu invista em maquinário, né? Tipo, hoje eu tenho o meu ateliê aqui, mas ele é o mínimo para eu conseguir fazer as aulas, né? Não teve muito investimento aqui, mas se eu fosse voltar a fazer os produtos físicos aqui, teria que fazer um investimento maior, né? E eu comecei a analisar que talvez não faça muito sentido nesse momento, porque justamente pode acontecer de eu investir, de abrir um negócio aqui, e de repente a gente ter que encerrar tudo porque vamos precisar sair do país, porque a gente não tá aqui de forma permanente ainda, né? Hoje o que eu ganho no Brasil, eu converto para dólar, né? 5 vezes menos. Então acaba pesando um pouco, né? Eu ainda estou escalando o produto em si, tem um grande potencial, né, dessa parte do digital, mas também é importante ganhar em dólar, né? Então, como nesse momento não faria sentido eu investir num negócio aqui para ganhar em dólar aqui, né? Eu resolvi procurar um emprego, até mesmo para eu me inserir um pouco mais na cultura local, conhecer mais pessoas. Eu venho estudando o mercado da moda aqui do Canadá também, mas nada melhor do que aprender dentro de uma marca, né? E também tem a questão do mental também, porque durante muitos anos eu tô trabalhando sozinha, né? Só eu com meus pensamentos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho percebido um pouco, assim, que eu tenho precisado de ter mais contato com as pessoas, né? Até mesmo o atendimento com as clientes sempre foi online, eu tinha a loja, né, online também, enfim. Então, hoje eu sinto que eu preciso um pouco mais desse contato físico com as pessoas, né? Então, ter encontrado esse emprego que é da minha área vai me ajudar em vários aspectos aí, né? Não só financeiro, que a gente precisa também nesse momento, mas também mental, né? De conhecer pessoas, estar em contato com pessoas, aprendendo coisas novas,
meio que expandindo um pouco os horizontes e respirando ali novos ares, né? O meu objetivo de vida mesmo é eu ter a minha marca, né? Eu empregar funcionários, não necessariamente ter uma vida corporativa ou ter uma carreira, né? Mas, devido às circunstâncias do último vídeo aí que a gente postou aqui no canal, que o Júnior foi demitido, né? E a gente veio para cá com o visto dele, como ele sendo aplicante principal aqui, né, pra gente estar aqui no Canadá hoje. Inclusive, a gente ficou muito feliz com a recepção desse vídeo, com todos os relatos que vocês colocaram lá, que compartilharam com a gente, todas as dicas que vocês passaram, muitas sugestões também. Muito obrigada por todas as sugestões. A gente leu todas, tentou responder todas lá, mas meio que saiu um pouquinho de controle, né? Mas eu acho que a gente conseguiu responder a maioria, assim. E tinha muita gente lá comentando sobre como passou por uma coisa parecida com o que a gente está passando agora, né? De estar aqui ainda como residentes temporários, de ter perdido o emprego que trouxe a gente para cá, né? E deu para perceber que a gente não tá sozinho nessa, né? Muita gente lá compartilhou como que foi o processo depois de ter sido demitido, e isso deu até uma esperança pra gente, assim, de que é possível, né? Que tem vários caminhos aí que dá para ser seguido. Inclusive, muita gente falou que quando passou por isso sozinha, né? Não tinha com quem compartilhar. A família e os amigos normalmente não entendem muito bem, né, essas angústias. No final eles falam assim, se nada der certo é só voltar pro Brasil, né? Mas a gente viu que tem muita gente que compartilha desse mesmo sentimento da gente, de que o Brasil é a última opção mesmo, né, para voltar, que a gente não se sente bem lá no país. Então foi muito legal essa troca com vocês. Muita gente chamou lá no Instagram para conversar com a gente, né, passar muitas dicas aí. Então a gente conseguiu ver aí muitos caminhos, né, que dá para ser seguido. Mas de qualquer forma, esse emprego que eu consegui, ele é ainda na minha área, né, da moda, só que eu não entendi ainda se ele vai ajudar de alguma coisa nos nossos processos, né, porque eu tô aqui com o Open Work Permit. Então, ainda o Júnior precisa encontrar um emprego que faça o processo do Close Work Permit para a gente conseguir continuar aqui no país, né? De qualquer forma, nesse emprego, pelo menos, a gente vai juntando alguns dólares a mais, né? E aí vocês podem ficar curiosos ou querer saber como que eu consegui esse emprego, né? Quem já empreendeu aí durante muitos anos, assim, né, pode ter um pouquinho do sentimento de síndrome da impostora, um pouquinho, sabe? Quando eu comecei a aplicar nas vagas aqui, que eu decidi, né, eu comecei a ter um pouquinho, assim, do sentimento de, tipo, eu saí da minha faculdade e eu tive uma experiência de trabalho, basicamente, que eu trabalhei numa fábrica no Brasil, e aí minha marca começou a dar certo, eu saí dessa fábrica. Então, eu não tenho uma carreira, né, em nada. Eu não tenho 10 anos de experiência como o Júnior, por exemplo, né, em alguma coisa, assim. Então, começou a me bater um sentimento, assim, de tipo, o que eu consigo trabalhar, sabe? Eu não queria necessariamente trabalhar em uma coisa aleatória, né? Óbvio que quando a gente chega aqui, a gente meio que tem que aceitar outras coisas, né, e tudo mais, mas nesse começo eu falei, eu vou focar em procurar alguma coisa da minha área mesmo, né, para eu justamente aprender enquanto eu tô trabalhando ali com uma empresa, porque eu sei que no futuro eu quero empreender com isso, continuar empreendendo com a área da moda, né, então pelo menos eu vou estar ali construindo e tendo mais conhecimento sobre a área. Então eu foquei em procurar alguma coisa da área da moda mesmo. E aí, para eu entender o que eu conseguiria ajudar em uma outra empresa, né, eu comecei a descrever tudo que eu fazia na minha marca, né? Porque quando a gente empreende sozinha, principalmente, né, é uma empresa de uma pessoa só, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu comecei a descrever cada uma das coisas que eu fazia na marca e também comecei a descrever cada habilidade que eu fui desenvolvendo com cada processo desses. E eu comecei a perceber que eu sei fazer muita coisa, né? E aí eu comecei a olhar para várias vagas assim que, poxa, eu consigo exercer essa função aqui, mesmo que eu não tenha uma experiência formal, né, num outro emprego, assim, mas eu consigo dar como experiência a minha marca mesmo, né, numa entrevista ali e tudo mais. Então, eu comecei a aplicar para várias vagas, né, essa que eu consegui,
Eles me ligaram depois de 2 semanas que eu tinha aplicado neles. Quando a moça ligou, ela já fez uma entrevista por telefone. Ela falou um pouco mais sobre a função, perguntou ali quais experiências que eu tinha, que eu poderia para exercer aquela função ali. Fui explicando para ela, né? Meio que já fez uma entrevista ali por telefone e já marcou um teste para 1 semana depois, mais ou menos assim. Aí no dia do teste, eu fui lá no espaço, é bem pertinho aqui de casa, assim, é tipo uns 35, 40 minutos, e é na mesma rua que a gente mora, então, ó, perfeito, porque eu tinha visto muitas vagas que era tipo 2 horas de distância, assim, então meio que os astros estão se alinhando aí para dar tudo certo. E aí eu fui lá, fiz o teste, passei no teste, né? A moça falou, beleza, está apta para exercer a função. Já falei com o RH, já me contrataram, já passaram todas as documentações, eles já pediram para eu levar, né, no dia as documentações, porque se contratasse lá já ia contratar na hora, né? Já preenchi tudo, foi bem rapidinho e já estou empregada. Então foi mais ou menos 2 semanas, 2 a 3 semanas desde que eu apliquei na vaga até ser contratada, né? Eu e o Júnior, a gente tem muito o pensamento de que movimento gera movimento. Então, mesmo que esse emprego ele não necessariamente vai contribuir para a gente continuar aqui de forma burocrática, né, pensando na imigração e tudo mais, vai ajudar pela questão financeira em si, né? Mas pelo menos a gente está dando um passo a mais aí, né? Eu também tô saindo da minha zona de conforto aqui, né? Tô buscando novos ares aí, que é isso, né? A gente tem que dar um passinho após o outro e continuar no caminho, não desistir, né? Inclusive, muitos de vocês comentaram lá no último vídeo falando sobre isso, né? Sobre não desistir, sobre continuar tentando, e esse é o nosso objetivo mesmo, né? Vamos continuar tentando aí, vamos dar uns passinhos para trás aí, talvez, né? Para conseguir continuar indo para frente até chegar, talvez, no objetivo de conseguir o PR, né? Então, a gente queria trazer só essa atualização aí para vocês. E o Júnior segue aqui na procura da vaga dele. Gente, aqui a maioria do dia é no LinkedIn, é olhando vagas, é mandando mensagem para recrutadores. Eu fiz um post também ontem aqui no LinkedIn que está indo muito bem, né? Tem bastante pessoas aqui, mais de 200 pessoas reagiram, 300 pessoas reagiram, tem bastante comentários também. Então a gente segue aí na procura, né? Por enquanto ainda não rolou nada, tem algumas entrevistas marcadas aí. Mas, enquanto isso, vai deixando seu comentário aí, segue a gente no Instagram, deixa seu like no vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí também, que a gente está mostrando um pouco da nossa rotina aqui no Canadá. E se a gente tiver que sair do Canadá também, a gente vai mostrar nossa rotina em outros lugares também. Tamo junto e até a próxima.